Olá, tudo bem? Como vamos? Boa quinta para todos vocês. Vou começar agora a minha live com o Ricardo Borin. O Ricardo Borin ele já foi atleta de futebol, já foi atleta profissional e hoje ele é coaching de alta performance esportiva. E ele vai dar um panorama para nós em um bom papo, uma boa live para a gente saber sobre a força mental no esporte de alta performance. Muitas vezes a gente vê atletas, por exemplo, muitas vezes a gente vê esportistas que na hora H dão aquela básica pipocada, né? Dão aquela falhada bem na hora H. E aqui eu quero cumprimentar todos vocês aqui. Só estou esperando o Ricardo me chamar na live. Ele me chama, já coloco ele aqui. E a gente, boa noite a todos vocês aqui. Muito obrigado. E vamos começar já esse papo com o nosso querido Ricardo Borin. Já me chamou aqui. Vamos essa agradável, não tão friolenta noite de quinta-feira. E o Ricardo vai trazer para a gente essas informações. Grande Ricardo, seja bem-vindo. Prazer falar contigo, prazer te ver. Muito boa noite, Ricardo. Como é que vai? Fala, Serginho. Tá me ouvindo bem aí? Vendo bem, ouvindo bem, vendo e ouvindo bem. Excelente. Um prazer estar com você, cara. Muito legal, muito legal. A gente tem esse tempo junto aqui pra gente bater um papo. Um prazer. E obrigado Prazer pelo convite. Meu. Imagina, se todo mundo aceitasse o meu convite para alguma live, alguma entrevista na rádio, por exemplo, tão rapidamente, tão gentilmente igual você fez, poxa vida, eu ficaria feliz, facilitaria a vida muito. E quero aproveitar e mandar um abraço para o nosso amigo em comum. Ele é um grande estrategista em campo, já dei passe para mais de 7.000 gols dele, nosso amigo Jonato Marcondes, em grande figura. Já está presente aqui o homem aqui na nossa live, aqui. Já vi ele entrar aqui. Já está presente. Ô Ricardo, aproveitando, você foi jogador de futebol profissional, queria até que você falasse um pouco da sua carreira e como você fez esse link para a área de coaching de alta performance. Na verdade, eu joguei até 99 para 2000, foi quando eu definitivamente parei de jogar, né? Eu comecei no 15 Piracicaba, comecei aqui nos Dentes de Leite. Antigamente tinha o Dente de Leite, nem sei se existe ainda, né? É sub-11, sub-9, então, mas eu joguei Dente de Leite aqui, sou da Cidade Nova. Cidade Nova aqui é meu campo, né? É meu quintal aqui de casa. E aí eu fui para o 15 Piracicaba, quando tinha 13 anos, em 88, fiquei no 15 de 88 a 90. Depois eu fui para a Inter de Limeira e joguei 8 anos na Inter de Limeira. 5 anos fui titular e capitão dos juniores, né? 5 taças Belo Horizonte, vários campeonatos de aspirantes, campeonatos paulistas, e estreiei no profissional com 18 anos, né? Em março de 94. Joguei com o Pita, né? Que jogou na seleção, joguei com o Edu Marangon, vários caras bacanas aí do futebol. E joguei no profissional, então, de 93 até 99, na Inter, né? Cheguei a jogar Campeonato Brasileiro Série C, Campeonato Paulista. Estava no elenco, era o terceiro goleiro do elenco, foi campeão, né? Em 96, 86 foi campeão paulista, no primeiro do interior. Mas em 96 a gente subiu para a Série A1 e eu estive no elenco, era o terceiro goleiro, fui alguns jogos para o banco também. Em 96, fiquei até 98 na Inter. E daí, em 99... eu saí da Inter, a gente tentou ainda alguma coisa no Matonense, Velo, acabou não dando certo, também não estava muito mais afim de ficar rodando, sem receber e tudo mais, e acabei preferindo estudar e seguir um outro caminho. Aí eu tive um intervalo aí, fui aprender inglês, tive escola de idiomas por 10 anos, e desde 2012, né, eu abri no final de 2011, abri minha empresa, na parte de palestras e tudo mais, e 2012, fevereiro, nem se falava de coaching ainda, eu fui estudar coaching, gostei, e aí entrei por essa área e sempre me preparei para estar no esporte, né, de alto rendimento. E em 2017, depois de ter feito um curso pela Barça Universitas, que é um centro de excelência do Barcelona, do time do Barcelona, fiz um curso de psicologia de esporte de alto rendimento para me preparar para entrar no coaching esportivo e no coaching de alta performance, e a gente está nessa daí, então. Você deu aula no Senac também? Dei aula no Senac de 2008 a 2016. Eu lembro de você de lá, então. Agora eu tô
Eu dei um Tô curso, lembrando. verdade, eu falei um pouco num curso de rádio e TV lá. Uma Isso. vez eu dei uma aula de alguma coisa, de empreendedorismo, alguma coisa assim, no curso de rádio e TV. Foi um sarro, foi muito legal. A gente se divertiu bastante e aprendemos bastante também com você. Sim. Não sei, não é estereótipo nada, mas a gente anda vendo, e principalmente por entrevistas, que os goleiros se preparam mais em entrevistas de TV, de rádio, e outros jogadores da linha não tanto. E muitos goleiros andam ou buscando o ramo que você buscou de alta performance, coaching de alta performance, como outros Uhum. buscaram carreiras gerenciais dentro do futebol e até mesmo como técnicos. Isso é meramente uma coincidência que eu estou levantando, ou o goleiro por ficar atrás lá, o Marcos, ex-jogador do Palmeiras, tomando um cafezinho na meta em dias frios, vendo o jogo, Uhum. facilita essa compreensão melhor do que alguém da linha, por exemplo. Interessante que essa pergunta, né? Semana passada eu tive numa live com o pessoal de São Paulo, tive com o Uhum. Dida, goleiro da Portuguesa, né? Hoje, e com o pessoal lá de São Paulo, bem bacana, da linha de três. Um abraço pro pessoal lá, pro Nuno, para todo mundo. E a gente conversou sobre isso, né? O goleiro, eu não acho que é coincidência, não. Eu acho que o goleiro ele tem um perfil muito diferenciado dentro do jogo de futebol, né? Essa é uma questão, né? A gente fala assim que o goleiro joga um esporte solitário dentro de um esporte coletivo, né? Então, É. assim, a abordagem, o preparo mental do goleiro é diferente, o preparo técnico é diferente, o preparo físico é diferente. Você vê que é muito comum goleiros terem perfis de liderança, por exemplo, né? Terem uma obrigatoriedade dessa leitura diferente do jogo. Então, eu não tenho dúvidas de que todo esse preparo que o goleiro tem desde jovem, porque, né, Serginho, ele aprende a ter uma responsabilidade diferente, ele aprende a ter essa responsabilidade que é diferente, né? A responsabilidade de um goleiro, não tenha dúvida que ela é diferente de um atacante, de um volante, não tenha de um zagueiro. A gente está ali fazendo, né? Ou seja, impedindo o objetivo do jogo, e para isso você precisa de um preparo diferente. Eu acho que toda essa disciplina, essa responsabilidade que a gente tem desde novo, esse poder da gente ler as coisas de maneira diferente, liderar o time, porque você tem que falar demais e tudo mais, eu acho que acaba contribuindo para um perfil diferente de pessoa. Eu sou muito grato, inclusive, ao esporte. Eu nunca chutei uma bola, eu sempre fui goleiro, por exemplo. Então, eu acho que muito do que eu tenho hoje vem sim da parte de ter sido goleiro. O meu irmão Fábio aqui diz: fui um grande goleiro no Centro Social Urbano. Isso é Uhum. lenda urbana dele, não leve a sério. Aproveitando, você pegou bem a transição daquela regra do futebol, né? Que antigamente o Cara, goleiro ficava peguei. lá enrolando e tal, e Sim, agora tem que sair jogando com o pé, né? sim, foi em 1992. E ela estava no auge, eu lembro, cara, pra você ter uma ideia, eu estava num jogo na Taça Belo Horizonte, né? Uhum. Ah, e a gente estava jogando contra o Cruzeiro, lembro até hoje. E essa regra era nova e era muito confusa ainda. Eu peguei a fase onde o goleiro só jogava com a mão. Eu trabalhei em alguns clubes agora como coach, o goleiro tem que ser meia direita, meia esquerda. O cara treina 60% do tempo com a bola no pé, né? Porque ele já faz parte do jogo, mudou muito o jogo. Eu peguei essa diferença e realmente foi muito difícil, foi bem complexo. Porque imagina, você fez toda a base diferente, né? Bom, aí você vê. Mas você não era de bater falta, não, nessa época, né? Igual o Não, time não, mais nem ou eu, menos. nem ninguém, né? Na minha época. Ricardo, o tema que a gente vai tratar hoje, que até você propôs, da Uhum, força mental no esporte de alta performance. E aí eu certo. estava pensando em pipocadas históricas de grandes times ou de grandes jogadores de alta performance individuais. E eu até quero tratar sobre um deles. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta que é o seguinte: a Sport TV está fazendo reprises dos jogos históricos de cada time e tal. Até brinquei esses dias no programa de que meu pai está vendo tantas vezes está reprisando o jogo do nosso Palmeiras, que eu Do sei que você é nosso palmeirense Palmeiras, também, sim. até aproveitando aqui, ó, nosso Palmeiras e tal. Uhum, É, o fato é que está passando tantas vezes a reprise da Libertadores do Palmeiras, o Palmeiras já tem 25 Libertadores já. É, eu queria te perguntar sobre uma reprise que estava vendo, que era da Portuguesa em 1996. O bom time da Portuguesa, com o Zé sim. Roberto, era o Candinho técnico, Rodrigo, Fabre, Rodrigo Fabre, e a Zé Maria, Portuguesa muito bem. tinha Uhum. Zé Maria. O time da Portuguesa era um time muito bom, e faltando
menos de 10 minutos, perdeu o título para o Grêmio. E até o momento em que o Grêmio fez o gol, a Portuguesa estava muito melhor. A pergunta que é, para não ficar enorme a pergunta, mas ir ao ponto. A Portuguesa ultimamente sempre chegou no quase e agora está numa draga desgraçada. Um elenco vencedor pode ser contaminado pela sina de um time que anda sendo perdedor? Depende, ô Serginho, porque assim, seria muito injusto você colocar uma responsabilidade mental, por exemplo, num time, né, que, por exemplo, de 11, vamos pegar o exemplo do Palmeiras, que você falou. Eu vi várias entrevistas do Luxemburgo, por exemplo, em 93, né? Aqueles jogadores que estavam no Palmeiras ali em 93, eles não fizeram parte da fila, né? Tá. Então, assim, de uma certa maneira, e eu sei que o Luxemburgo trabalhou isso, né? Eu vi algumas entrevistas dele. O Sérgio, o goleiro, é meu amigo, né? Fui reserva do Sérgio, que era o goleiro titular, né? Trouxe o Sérgio aqui em Rio Claro, inclusive, 2 anos atrás, para a gente fazer um evento juntos. Eles falam que uma das coisas que o Luxemburgo trabalhou foi exatamente isso. Olha, vocês não participaram dessa fila. Então, assim, tudo isso tem a ver com o preparo. Eu não acredito nisso, tá? Eu acho que isso está muito mais do lado de fora do que do lado de dentro, né? Então, assim, eu vou falar como torcedor agora e como, né, quem teve do lado de dentro. Quando você entra, esse sentimento ele tem que ficar do lado de fora. Você vai entrar para fazer a mesma coisa que você fez. Eu não acredito muito nisso, nessa parte supersticiosa, vamos dizer assim, né? Se o atleta se deixar influenciar por isso, e ele pode se deixar influenciar por um monte de coisa também, pode até ser que faça alguma diferença, mas eu não acredito nisso. Eu não acredito que um time que vem jogando mal, né, é óbvio que ele carrega isso, mas isso é do lado de fora. Dentro, o cara que entrar, ele tem que fazer. É diferente quando, por exemplo, o mesmo time ele vai chegando, e na hora que é para... Aí sim, aí eu acredito que isso tem um peso e tem um peso enorme mesmo, né? Você precisa vencer isso. Mas uma equipe diferente, carregar o peso, né, e o passado de outros atletas que chegaram aqui, eu não acredito nisso. Agora, o mesmo time, eu acredito que pode acontecer. Então, um jogador que chega num time que está numa fila desgraçada e grande, você acha que não sentiria? Não. Não, absolutamente não. Se ele tiver um bom preparo mental, um trabalho mental, acredito que não. Ele não deve sentir, né? É uma pergunta básica que ele tem que fazer, né? Ou seja, o que eu tenho a ver com isso? O que muda o que eu tenho que fazer sabendo disso? Essa é uma pergunta né, que eu faço às vezes para os atletas. O que você saber disso vai mudar na conduta que você tem que ter daqui para frente? Nada. Então você não tem nem que gastar energia nem pensamento com isso. Ricardo, o que você acha que você faria diferente com o conceito, os ensinos e o estudo que você tem hoje de alta performance em campo? É uma boa pergunta, assim, e é interessante, eu sempre penso sobre isso, né? Em campo, por incrível que pareça, né, assim, lógico que o preparo mental seria diferente, mas, por exemplo, eu estreiei no profissional com 18 anos, março de 94, eu tinha 18 anos ainda, porque eu sou de 75. E assim, por natureza, eu sempre fui muito tranquilo. Eu me lembro que nesse jogo, eu era o terceiro goleiro, na sexta-feira. Na sexta-feira eu era o terceiro goleiro, eu tinha 18 anos, o titular era o Palmieri, que era um goleirão grande, não sei se você lembra dele, 2,1 m, do Botafogo do Rio, do Botafogo de Ribeirão. Aí o Vanderlei, que era o menino da base, era o reserva, eu era o terceiro goleiro. No sábado, o Vanderlei foi negociado com o time do Mato Grosso. Fiquei super feliz, porque eu ia para o banco do Campeonato Paulista pela primeira vez. Liguei pro meu pai, falei, pai, vou ficar no banco do profissional. Meu pai ficou super feliz, sempre me acompanhou. Falei, eu vou ver você jogar. Tá bom, dormi felizão da vida, mas felizão, vou ficar no banco profissional. Jogo do Campeonato Paulista, 18 anos, ótimo. Treinava, voava no treino e tal. Era 10 horas da manhã, mais ou menos, o Palinha, que jogou no Corinthians, jogou no Cruzeiro, né? O antigo Palinha, não o do São Paulo, né? O antigo Palinha. Ele me chamou no quarto, né? O sotaque dele. Falei, pô, vai falar alguma coisa pra mim, né? Vou pro banco e tudo mais. E ele falou, lembra do sotaque, né? Estás preparado, garoto? Eu falei, claro que tô, né? Eu assim, mas preparado para ir pro banco. Falou, você vai jogar às 4 horas, isso era 10 horas da manhã, você vai jogar. Hoje, sexta-feira, é o terceiro goleiro. Beleza, hein? E aí? Falei, e aí? Eu falei, pode pôr, professor, meu sonho da minha vida. Pode pôr lá que eu vou, né? E era um time que tinha grandes jogadores, né? Pita, que jogou na seleção, no São Paulo, no Santos, Paulinho, que era um ídolo da Inter, Dinho, que jogou no Atlético Mineiro, Jorge Batata, famoso do Goiás. Era um time interessante o da Inter, assim, jogadores assim, né, experientes e tal. E joguei tranquilamente. Só que assim,
eu lidaria diferente com a minha carreira, não com a questão, com o aspecto campo hoje, porque eu tive muito pouco dos problemas que eu vejo que alguns atletas hoje enfrentam, de ansiedade, de preocupação, né, e tudo mais. Não tinha questão das redes sociais, o atleta hoje se preocupa muito com outras coisas também, tem que gerenciar outras coisas, na minha época não tinha isso, né? Então, assim, dentro de campo, talvez, assim, um pouquinho melhor da gestão das emoções, alguma coisa assim, mas talvez seria melhor para a minha carreira, Serginho. Talvez eu teria uma proposta diferente na minha carreira, tipo, até mesmo nessa decisão de parar, talvez, ou de buscar, como que eu poderia buscar outro espaço. Por exemplo, eu fui vendido para o Santos em 94, no final desse ano. Né? Tava tudo certo, cheguei para Santos, quando o presidente, num dia de chilique lá, mandou eu voltar. Então, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, né, eu diria para ele, isso é o sonho da minha vida, é o que eu tenho buscado, é o que eu tenho planejado, eu abordaria com uma comunicação diferente e tal. Mas dentro de campo, pouco, mas na minha carreira teria feito bastante diferença. Ô, Ricardo, eu queria. É claro que esse papo não se restringe apenas à questão esportiva, né? Não, lógico. Essa situação, principalmente agora, né? Por isso que eu te agradeço muito pela oportunidade da gente ter a mente sã, né? E quero entender também um pouco mais sobre esse seu trabalho. Tá. Mas o Fábio está me perguntando aqui, todo mundo que está online, por gentileza, pode participar também, pode fazer pergunta, eu vou pegando ela e vou introduzindo no assunto. O Fábio está perguntando se o coaching seria recomendável a todos. Todos é perigoso a gente falar todos, né? Obrigado, Fábio, da sua pergunta. Bom, vamos lá. O coaching, ele tem uma diferença, por exemplo, da psicologia, né? É uma coisa que o pessoal às vezes confunde muito, né? As pessoas criticam, né? Eu não estou dizendo que é errado criticar, não, mas muita gente critica sem fundamento, né? Onde já se viu um psicólogo, estudou tantos anos, para um coach chegar agora e fazer a mesma coisa. O coach não faz a mesma coisa que um psicólogo, tá? O coach tem uma abordagem diferente. Então, assim, se todos aí significa, por exemplo, pessoas com depressão, pessoas com síndrome de ansiedade agudo, pessoas com uma série de problemas, né, de saúde emocional, há uma linha do coaching que diz que pode ser trabalho e tudo mais. Eu não trabalho, ok? Eu entendo muito bem quais são essas diferenças. Eu trabalho com desenvolvimento mental, não trabalho com saúde mental. Então, assim, para eu trabalhar bem com uma pessoa, essa pessoa precisa naturalmente estar bem e saudável mentalmente. Essa é a minha abordagem. Agora, o que acontece? Isso é muito importante que eu vou falar. Muitos dos casos hoje de pessoas com ansiedade, ela não está ligada a patologias, ela está ligada a desequilíbrio de vida. Ok? Então, aí sim, nós podemos ajudar, né? Com boas abordagens e tudo mais, trabalhando um pouquinho essa questão do equilíbrio da vida, né? Porque, então, assim, excesso de futuro, excesso de pensamentos, tentar controlar, gastar energia com aquilo que não controla, isso vai, né, sufocando a nossa vida e gera problemas de saúde mental, saúde física e tudo mais. Então, a gente pode ajudar? Pode. Por exemplo, eu estou com um cliente exatamente assim nesse momento. Ele falou, cara, eu estou tendo uns negócios que eu nunca tive, né? Assim, o cara é atleta, mas eu estou sentindo... Eu falei, cara, isso é desequilíbrio. Como é que você tem que pensar? Eu tô pensando a preocupação disso depois, se eu vou ter isso. Aí você vê que não é uma questão patológica, é uma questão de desequilíbrio. Então, eu falei, vamos fazer o seguinte, uma semana de cada vez. A gente faz uma sessão a semana, a gente conversa um pouco, eu passo algumas coisas para você vai me falar. Tô melhorando, tá sendo legal, tô conseguindo equilibrar mais minha vida, beleza. Se você falar, cara, não tô bem, nós vamos combinar o seguinte, você vai procurar um psicólogo, você vai procurar um psiquiatra, alguém que possa intervir de maneira diferente. Eu tenho muita ética em relação a isso, eu sei que muitos coaches não têm, assim como você também que muitos psicólogos não têm, assim como a gente sabe que políticos não têm, como em todas as áreas tem gente que tem e tem gente que não tem. Mas eu trabalho com desenvolvimento mental. Eu trabalho com essa parte de você poder... O cara tem que estar bem, né, pelo menos equilibrado, mas para a gente poder fazer um bom trabalho, porque a gente vai falar do quê? A gente vai falar de presente e futuro. O psicólogo tem uma abordagem bastante do passado presente. A gente trabalha presente e futuro, onde a gente quer chegar. Esse que é o coaching trabalha. Então, respondendo para o Fábio objetivamente, um coach pode trabalhar qualquer tipo de pessoa para todos? Sim, desde que essa pessoa, na minha concepção, esteja saudável mentalmente e ela tenha um objetivo que ela possa alcançar e queira entrar em ação. Eu posso ajudar. O José Carlos Abreu, ele fala, um prazer conhecer você, Ricardo, na palestra do Trainee Camp em Rio Claro. Que legal. Joia. Um abraço aí pro José. É José? É José Carlos. Forte José abraço, Carlos Abreu.
Forte abraço, José, é um prazer. Legal. Aproveitando então, Ricardo, eu preciso te perguntar sobre as pipocadas homéricas Vamos lá. que o esporte bretão proporcionou a todos nós. Eu tava tentando pegar na história aí vários exemplos, e um que eu sei que, enquanto torcedor, me irritou demais, acho que irritou qualquer um, foi quando o Brasil, em 2004, perdeu nas semifinais do vôlei feminino a oportunidade contra a Rússia de ganhar a vaga para a final. E o Brasil era muito favorito, tanto que era invicto e tal. E o Brasil jogando contra a Rússia, no quarto set teve a chance, estava 24 a 19, erraram tudo e mais um pouco. Sim. A Mari foi penalizada, que ela era uma menina muito centrada, muito quieta, então pegaram ela para Cristo. Foram para o quinto set, no tie-break o Brasil teve chance de fechar, perdeu. Você, enquanto coaching, se esse jogo passasse ao vivo, acabou de sair o resultado, 5 minutos atrás a gente perdeu. Como é que seria a intervenção, primeiro, do coaching após a partida, e principalmente o que fazer num momento tão crucial, vidas que foram talhadas para ser campeãs e perderam uma situação tão lamentável como essa? Bom, né? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender um pouquinho do princípio de alta performance. O alta performance, ele tem 4 princípios que são fundamentais. Por exemplo, o primeiro é que você é o seu pior inimigo e você tem que vencê-lo. Ok? Esse é o primeiro princípio da alta performance. O segundo é que você tem que dedicar 100%, dedicar e recuperar rapidamente o 100% da sua energia naquilo que você está fazendo. Então, ou seja, você tem alto nível, você tem que sempre se dedicar 100%. 100% físico, técnico, mental, ok? Que a gente desconsidera muitas vezes. Terceiro, você precisa saber lidar com situações adversas. Por isso você é um atleta de alta performance ou uma pessoa de alta performance. Porque a alta performance, ela se aplica, para quem está assistindo a gente aqui, no esporte, na empresa, certo? Na vida, não importa. O terceiro, então, é você aplicar, é você saber lidar com situações adversas e estressantes. Tá? Isso está imbuído na alta performance, certo? E quarto, você ter uma alta tolerância à frustração, ok? Um atleta, né? Tô vendo um pessoal entrando aqui, né? O Arthur lá do Santos, meu cliente, um abraço pro Arthur. Vi outros que entraram aqui também, amigos, né? Rafael mandou um abraço pra gente, um pessoal aí que tá entrando. À medida que a gente vai vendo, a gente vai... O Murilo da Portuguesa tá aí também. Um abraço, pessoal. Legal de vocês estarem com a gente. Marina Tuono, lá dos Estados Unidos, atleta nossa do bobsled, né? Da Seleção Brasileira de Esportes no Gelo. O Arthur aí, fenômeno. Também está com a gente, meus atletas aí, muito legal. Então, assim, esses 4 princípios, ô Serginho, então, assim, ter um alto índice de tolerância à frustração é uma coisa que a gente precisa desenvolver. A Lígia do Rio de Janeiro, conheci lá em Barcelona também, um abraço, Lígia, obrigado pelo carinho. Então, saber lidar com isso depois é rápido, você tem a disforia e a euforia. Então o atleta tem que saber lidar com os dois. Se ele ganhar um campeonato, ele tem que lidar com isso rapidamente depois, porque senão isso pode prejudicar. Quantos times ganham um jogo muito difícil no domingo e perdem para o penúltimo colocado na quarta? Por quê? Não lida bem com a euforia. A disforia é a mesma coisa, né? Segue rápido. Ali naquele momento não tenho o que falar. Eu era coach do Velo ano passado, na Série A3. Melhor campanha da história da Série A3. Perdeu um jogo. Caiu fora, todo sonho. Né? Se ganhasse aquele jogo, praticamente estava na Série A2, porque teve o lance do Red Bull e tudo mais. Ok? O que você vai falar no vestiário? Não tem que falar. O cara tem que sentir aquela dor. Ele tem que sentir aquela dor e ele tem que recuperar rapidamente daquela dor. Que tipo de intervenção fazer? Nenhuma. Deixa o cara chorar, deixa o cara se matar lá, no sentido, né, emocional. Deixa o cara... Não tem o que fazer. Não vai falar, cara, levanta a cabeça. Pô, pior coisa pra você falar para um cara, acabou de perder um tiro. Levanta a cabeça nada. Se o cara não sofrer aquilo, ele não se recupera rápido. Entendeu? O luto é importante, então. Ele é importante, mas assim, mas você ter você precisa ter uma alta tolerância à frustração. Você não pode ser ingênuo, né? Você tem que sofrer. Você falou, perdi. Nenhum atleta gosta de perder um campeonato, um jogo, uma vaga. Sofreu, acabou. Eu vou dar um exemplo aqui de uma grande atleta nossa que treina aqui em Rio Claro, que é a Talisca Reis do Taekwondo, né? 3 meses atrás, ela perdeu a vaga olímpica por 1 ponto, sonho da vida dela. Entendeu? Um trabalho de 2 anos, saiu de 32ª, hoje aqui. Vê se você me ouve. Não, fica tranquilo. Microfone.
Dá para Tô ouvir bem, ouvindo né? bem. Tá. Dá Deixa para eu só ouvir pôr o legal. carregador aqui, porque vocês sabem como é que é live. Na live a bateria vai embora. Pera aí. Fica tranquilo. Esse é o Ricardo Borim, que fala sobre força mental no esporte de alta performance. Está se arrumando aqui para gente fazer. E tem uma pergunta depois do Léo Mendes que eu quero emendar com o que o Ricardo está falando nesse momento. Tá, E pera aí. Tá muito tá, som. tá pronto aí, tá ficando pronto. Aliás, um abraço para todo mundo que está entrando aqui. Muito obrigado pela companhia. Obrigado ao Rafael Belan, que saudades dos palmeirenses aqui, obrigado. A Carmen Novo também mandou um oi para nós. Meu querido Alexandre Cristal, que grande locutor de rádio aqui do estado de São Paulo Alexandre, também. conheci o Alexandre, grande cara. Bela voz, esta é a sua Rádio Clube. É a voz do prefixo da Rádio Clube lá. Esta é a sua Legal. Rádio Clube AM. Pois não, tá tranquilo agora? Pode concluir. Então, e ela perdeu a vaga, né? Hoje é a oitava, né, atleta do mundo no Taekwondo, carreira linda, maravilhosa. Sofreu, ficou mal, né? Ficou lá no ostracismo 2 semanas, não falamos, não conversamos. E aí ele mandei uma mensagem: ei, vamos, bora recuperar, vamos marcar nossa sessão, vamos conversar, vamos. Nossa primeira sessão, ele falou: coach, é isso, é minha vida. Eu olho para trás e fiz o que eu tinha que fazer, eu estou orgulhosa de mim, eu fiz tudo que eu podia fazer, não deixei nada para trás. A vida que segue, tem um planejamento de 2 anos, vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente, é isso. Entendeu? Agora, Sim. qual que é a grande questão? Ninguém ensina a gente isso. Ensina um atleta a se preparar fisicamente, ensina um atleta a se preparar tecnicamente, taticamente, mas nunca ensinaram ele a lidar com as suas emoções, como que ele lida com a frustração, como é que ele lida com a vitória. Por exemplo, eu estudei no Barcelona, tive uma semana em Barcelona, no próprio Barcelona, dentro do Camp Nou estudando. Tá. Eles ensinam isso para o atleta lá desde novo. Só que eu vou dar um exemplo. A gente fala das pipocadas brasileiras, certo? Sim. O ano passado, o que aconteceu com o Barcelona em Liverpool? Perdeu depois de uma situação histórica, 3-0, né? Ganhou praticamente. 3-0. É. Não sei quem assistiu a série do Barcelona, né? Que tá Match Day, chama no Netflix, recomendo para o pessoal. Você olhar para aquele jogo do Barcelona contra o Liverpool em Liverpool, você vê entrevistas dos caras mesmo dizendo: nós perdemos aquele jogo, não sabe, parecia que a gente sabia que ia perder. O terceiro gol que o Barcelona toma do Liverpool, se a gente jogar, né, se jogasse com garotos de 5 anos, os garotos não tomavam aquele gol, aquele descanteio, todo mundo desligado. Parecia que eles sabiam que iam perder. Por quê? Um ano antes tinha acontecido a mesma coisa contra a Roma. É aquela primeira pergunta que você me fez. Opa, os mesmos caras, o mesmo fantasma. Não, olha, mesmo sendo preparados, tudo mais, na hora, a mente fez o Barcelona perder 2 anos seguidos um campeonato que eles não chegavam muito tempo, né? Não chega muito tempo nas finais da Champions League. Então, assim, não é só a gente tem que saber desse preparo e como trabalhar esse preparo, e é isso que a gente faz, é isso que eu tento treinar os meus atletas. Ô Ricardo, quando você vê, não sei se dá para perceber por aí, mas quando acaba um campeonato, as imagens de TV mostram os ganhadores, mostra a torcida comemorando e sempre mostra o outro lado também. E aí a gente vê várias reações, desde aquele que perdeu e está chorando, desde aquele que perdeu que está inconformado e desde aquele que perdeu que não está nem aí. Isso tem a ver ou é uma reação que não pode ser colocada como um paradigma, como um campo de teste, assim, por exemplo? Não é questão do assim, não é, a questão não pode ser levada pelo julgamento. A gente tem que entender que as pessoas são diferentes. Por exemplo, eu trabalho com análise comportamental. A primeira coisa que eu faço com um atleta é levantar o perfil de personalidade dele e as forças interiores que movem ele para fazer as coisas. Então, isso é um trabalho que eu faço. Então, o que isso me traz? Me traz a compreensão de como esse cara funciona. E as pessoas são diferentes. Entendeu? Tá. Alguns vão reagir de maneira mais introspectiva, mas a derrota, quem é do esporte dói, né? O cara que inventou o importante é participar foi alguém que perdeu, foi alguém que ganhou. Entendeu? Porque quem joga, quem compete, quer ganhar em qualquer nível, né? Então, assim, são reações que são diferentes por causa do tipo de... Você fala para mim, tem atleta que não tá nem aí? Tem, existe em qualquer lugar. O cara tanto fez, tanto faz? Infelizmente existe, como no seu trabalho existe, no meu e assim por diante. Eu vou te perguntar, mas para você responder daqui a pouco, porque primeiro eu quero dividir a fala do Léo Mendes, que é muito talentoso, comunicador também,
e um querido amigo que eu tenho o prazer de conhecer e gosto muito, Muito é, legal. o grande Léo, né? Uma pessoa muito especial. Mas eu já vou passar a pergunta do Léo aqui para você. Deixa eu só pegar aqui, que deu uma pulada. Ó, vamos lá. Pergunta do Léo. Boa noite, meus caros amigos com quem já dividi histórias bacanas. Ele quer perguntar um pouco sobre o Sebastian Vettel. O Sebastian Vettel, ele fala aqui. Deixa eu só pegar aqui que estava caindo a. Agora sim, voltamos com o nosso querido Ricardo. Desde o GP Tá me da ouvindo? Alemanha de 2000, eu estou ouvindo bem. Desde o GP de 2018, ele teve uma queda de rendimento, o Vettel, parecendo estar desgostoso com a profissão. Como que o Ricardo enxerga isso do atleta dar uma desligada em tudo aí? É, o Vettel, né? Ele vinha de um tetracampeonato com a Ferrari, certo? Então, e ali, eu acho que aconteceu um pouco com o Vettel o que aconteceu com o Prost na época do Senna, na minha opinião, Tá, né? Até entender que tinha ali um novato, o Leclerc começou a ir muito bem, né? O carro da Ferrari não era um carro igual ao da Mercedes. Eu acho que é aquele tipo de atleta que se acostumou mal, né? Então, assim, eu sempre falo o seguinte: todos querem ganhar, todos devem buscar ganhar, mas ganhar não pode ser o objetivo final do esporte, certo? Porque se não sim, pode ser. Por que você compete? Eu vou competir porque eu quero ganhar. Obviamente, ele é um dos propósitos. Mas se for só esse, né, você vai ter problema emocional, você vai ter porque vai perder, né? Eu acho que o Vettel, não acho que ele esteja desanimado, desmotivado. Eu acho que ele precisa entender que ele não é o meu, né, da Mercedes, o carro que ele não é. Eu gosto muito de Fórmula 1, acompanho. E eu acho que o Vettel tem um pouco dessa. Eu não sei se é a Mercedes que faz isso com os pilotos, mas eu sinto que o Vettel tem um pouco desse mimo, assim, sabe? Não pode encostar nele, não pode. Tá, eu sinto um pouco dessa. Né, o Vettel um pouco mimado, assim, né? Neymar? Então, Neymar é um pouco assim? não, eu não acho que o Neymar seja mimado. Eu passei a conhecer, até tenho algumas críticas em relação ao Neymar, mas pude compreender e entender melhor algumas coisas. Quem é amigo, eu sabe que muitas vezes eu critiquei e tudo mais, só que eu passei a entender e compreender algumas coisas por ter acesso a outras realidades em relação ao Neymar. O Neymar é um cara muito dedicado, entendeu? O cara dizem que ele é muito dedicado no treino, ele é diferenciado, é um fenômeno, todos nós sabemos disso, né? Só que o Neymar é um jogador como qualquer outro, né? Então, assim, e não é defendê-lo, não é isso, mas eu fico pensando, você jogar um jogo apanhando todo jogo, e isso, assim, você não, eu acho que o Neymar, para falar a verdade, Serginho, ele tem um controle emocional muito grande, cara. Muito grande até, para enfrentar o que ele enfrenta, tudo mais o estilo de jogo. Enfim, acho que assim, estigmatizaram um pouco o Neymar. Não acho que o Neymar seja mimado, nem um pouco, cara. Não acho mesmo. Não acho. Eu acho que é uma questão de O, circunstância mesmo. o Cadu, eu acho quem é muito xarope, não sei se você conhece ele, alguém que conheça ele, o pai do Neymar. Eu acho um xarope de primeira grandeza, mas enfim. O Cadu Carbinato, Eduardo Carbinato, meu amigo Eduardo, fala o seguinte: nesse momento, Ricardo, que estamos vivendo com essa insegurança devido à pandemia, seria importante os pequenos e médios empresários buscarem no coaching alguma solução para isso? Uma solução para enfrentar esse problema da pandemia no coaching? Não sei se você chegou a ouvir a pergunta, que deu uma cortada em você aí. Essa pergunta do Eduardo, o Ricardo. Legal. Sim, olha, Serginho, o que os psicólogos, as pessoas da área de saúde mental, elas têm dito? Nós precisamos sair bem emocionalmente quando isso acabar. Ok? Tá ouvindo? Entendi. Ah, tá. Estou ouvindo bem. Sair bem emocionalmente quando isso acabar. Esse deve ser o foco principal de cada pessoa. Cuidar das suas Tá, emoções, da sua mente. Ok? Então, tá. sim, como que o coaching pode ajudar nisso? Com ferramentas, né, de uma coisa chamada PsyCap, que é a gestão do capital psicológico positivo das empresas. Então, o que é isso?
Você não cuida do capital social do dinheiro, você não cuida do capital material, são os recursos, você não cuida do capital, sei lá, que você tem lá, né, o capital intelectual, você precisa cuidar do capital psicológico da sua empresa. Tá? Então, por exemplo, mesmo que seja através das plataformas online, através de palestras online que eu faço, cursos online que a gente pode disponibilizar, entendeu? Então, assim, você tem ferramentas e a pergunta do Cadu, né? Ela é muito importante. Do Cadu. Não só faria bem, como as empresas deveriam pensar nisso como um investimento de curto, médio prazo para os seus funcionários. Porque assim, Serginho, essa parte motivacional é diferente de animação. Motivação e animação são coisas diferentes. A animação é as pessoas confundem isso. A animação de fora afeta você. Motivação é aquilo que está dentro de você e que é inabalável, independente das condições. Então, a gente pode trabalhar isso na motivação, lá por que eu devo me cuidar, por que eu devo continuar equilibrado, o que eu posso fazer para ter uma saúde mental melhor, tá? Então, sim, as empresas não deveriam apenas pensar a respeito disso, mas também agir. E isso hoje tem, né, N ferramentas, né? Se alguém estiver assistindo aqui, inclusive, que é empresário, quiser conversar comigo a respeito, a gente pode orientar, ajudar de alguma forma. Porque, sim, nós precisaremos que as pessoas estejam saudáveis emocionalmente ao sair disso. Eu quero mandar um abraço para o João Paulo Pastro, que está atacando você aqui. Eu passarei o endereço seu, viu, João, para o Ricardo. O Ricardo vai entrar lá com o corpo jurídico, porque ele lançou uma provocação aqui. Bastante. O cara parece o senhor cabeça de batata do Toy Story. Você tem 1 minuto para réplica aqui, pode xingar o João Paulo, viu, Ricardo? João Paulo é um animal mesmo, viu? Tá sempre enchendo as paciências aqui, mas é uma figura especial, viu? Grande João Paulo Pastro. O CR7, ele perguntou agora sério, que você vê o Cristiano Ronaldo como uma pessoa muito focada? E uma pergunta de uma pipocada, como falei há instantes. Portugal contra a Grécia. Clima todo feito para Portugal ganhar a Eurocopa de 2004 e perdeu da pior campeã da história da Eurocopa, que foi a Grécia. Então, 2 em 1. Primeiro, Cristiano Ronaldo, ele tem um bom foco mental, e segundo, se você encara com uma pipocada ou uma circunstância normal de derrota de Portugal para a Grécia, por exemplo. CR7 é um monstro do preparo mental. Um monstro. Um cara que treina a mente, tem um coach, um mental coach, que faz esse trabalho que eu faço. Ele tem que trabalha a mente dele, ele fala isso em entrevistas. Não tem cabimento eu treinar o que eu treino fisicamente, não tem cabimento eu treinar o que eu treino tecnicamente se eu não preparasse a minha mente, né? E eu preparo a minha mente para ser um cara vencedor. Ele fala isso, né? Então, sim, o Cristiano Ronaldo é um cara muito focado. E sobre Portugal e Grécia 2004, o que você tem a dizer a respeito? Eu não acho... Então, Serginho, eu tenho bastante dificuldade, cara, assim, em coisas hoje, trabalhando essa parte psicológica de atletas, tudo mais. Colocou, não sei se foi no início desse ano aqui, ou no final do ano passado, eu não me lembro. Assim, ó, Arthur Zanetti decepciona de não sei das quantas. Né? Então, assim, olha a mentalidade. Quando nós vamos falar de argolas, né, antes de Arthur Zanetti, entendeu? Então, assim, Arthur Zanetti decepciona e ganha o bronze. Eu gosto de analisar essas coisas por esse âmbito que tentam vender para a gente. Então, assim, Portugal e Grécia, né, em 2004, desse jogo, né? Eu acho que foi uma circunstância normal. Agora, psicologicamente, pode sim ter acontecido o fato de, né, um pouco de baixar grandes seleções. Nós vamos jogar com a Grécia, jogando em casa, aquele clima pode ter acontecido
sim, de um relaxamento natural, vamos ganhar, já nos superamos, isso acontecer, mas tudo dentro do esporte, né? Nosso time mesmo, nosso time em 99 ganhou um dos melhores times da América do Sul para ser campeão da Libertadores aquele ano. Passou pelo Corinthians, que era uma máquina, né? Depois passou primeiro passou pelo Vasco, né? Que era o campeão, era o favorito, passou pelo Vasco. Depois passou pelo Corinthians de um clássico, era um timaço, e ganhou do River Plate, de Sorin, de Galhardo, de Saviola, que era um timaço também. E foi pegar quem na final? Deportivo Cali. Deportivo Cali. E foi o jogo mais tenso, mais de Libertadores. Então isso pode acontecer? Pode acontecer. Psicologicamente explicando, isso pode acontecer sim. Então, eu olho pelo âmbito do esporte, tá? Eu olho pelo âmbito do esporte. Sim. Agora, se você quiser alguns exemplos, não vamos usar pipocada, tá bom? Mas derrocada mental, eu posso te dar alguns. Aí você fala assim, pô, isso aqui nós perdemos por causa de um despreparo mental. Vários. Sem dúvida, por uma falta de preparo mental, certo? Eu não tenho dúvida. Eu só vou te pedir para você retomar, porque, pelo menos para mim aqui, não sei se para os demais estão acompanhando, deu uma travada justo nesse momento que você ia passar o exemplo aí. Por gentileza, Ricardo, volta no exemplo aí. A Copa de 2014 é um exemplo disso. Né? Olha, o Brasil nunca mais vai acontecer. Não, né? Também acho. E você vê o que acontece no campo, os caras não tinham na vida, no esporte, foco no presente, certo? Foco no presente. Controla, você não é básico. Cara, quando eu falo, eu tenho um país, 200 milhões de pessoas olhando para mim uma Copa do Mundo em casa e eu falo que eu vou jogar pro Neymar, entendeu? Assim, então, se você vê que a mente não estava para aquele jogo, ok? Eu não tenho dúvida se o Neymar está em campo, era uma circunstância. Ia perder de 3-1, 4-0, não importa. Mas jamais o que aconteceu. Né? O Júlio César está no gol e não está entendendo o que está acontecendo. Tem um lance, o quinto gol que o pé de Costa tentando entender o que está acontecendo, o cara está fazendo gol. Pode olhar de novo. O próprio Davi Luiz também. O próprio Davi Luiz deu uma despirocada no jogo, né? O Dani, os caras, parecia que os caras não sabiam o que estavam fazendo lá. Falta de preparo mental. Né? Isso acontece com a seleção brasileira, acontece com o Barcelona. Já é mais difícil, por exemplo, né? Olha para a NBA. Entendeu? Olha para a NBA. Os caras são preparados mentalmente diferente. Quem assistiu a série, né, Arremesso Final, né, The Last Dance do Michael Jordan, vai ver aquele timaço que a gente, quem é mais velho, teve, né, o privilégio de ver. Cara, os caras têm um preparo mental diferente. Você erra a última bola, no outro jogo, você não vai falar assim, não dá a bola em mim, não. Ele fala assim, não, dá a bola em mim. Os caras brigam para ter a última bola da mão. Entendeu? Sim, os caras querem ter. Isso é preparo mental. Você vê um jogo de basquete da NBA, o cara arremessa a primeira, não cai. O cara arremessa a segunda de 3, não cai. Se é no Brasil, a torcida começa a pegar no pé do cara para ele parar de arremessar. Lá o cara não para. Do Golden State Warriors, que o Klay Thompson, no último quarto, ele não tinha nenhum ponto. Ele, se eu não me engano, ele fez 20 e poucos pontos no último quarto. Se é no Brasil, o cara arremessa... Aqui, claro, você vai assistir o basquete, se o cara arremessa uma bola, não cai. Arremessa, a torcida fala, para de chutar esse cara. Então, você está vendo como é uma cultura tal que a gente precisa desenvolver ainda, que a gente está longe ainda de desenvolver. Não é puxar sardinha do meu lado, mas os atletas que trabalham comigo, eles falam dessa diferença. Coach, é inacreditável a diferença que isso faz ao a gente treinar a mente, porque a mente a gente treina. Se você treina no músculo, o cérebro é um músculo. Você pode treinar o seu cérebro. Então, o que eu faço? Eu faço treinar para alta performance. Eu treino pessoas, né, para terem uma mente condicionada para alta performance. O Rafael Belan, aproveita e manda um abraço para o Luiz Cláudio Cardoso, que deu uma indireta direta para o Jonato, nosso amigo, dizendo se você, Ricardo, acha justo o cidadão assistir o jogo dentro de quadra. Então depois você pode responder, mas isso é treta do Jonato e do Luiz Cláudio. É bom nem entrar nessa coisa, é coisa antiga. O Rafael Belan está colocando qual similaridade entre um atleta de alta performance e um Abílio Diniz, por exemplo? Não, no sentido da alta performance, da essência, basicamente os mesmos princípios, né? Foco, disciplina. Tem 5 elementos de força mental, por exemplo.
né? Quais são eles? Motivação, atitude, controle de ansiedade, confiança e foco e concentração. Isso que um empresário também precisa. Ele precisa de atitude, ele precisa de motivação, foco, concentração, controle de ansiedade e autoconfiança. Então, a forma de atingir alta performance é diferente. Um é no ramo empresarial, o outro é no ramo esportivo. Mas a essência da busca é a mesma. Os mesmos princípios que um atleta vai ter que trabalhar dentro do esporte dele, um empresário vai ter que trabalhar dentro da empresa dele. Mas, na essência, não muda muita coisa, né? A diferença, talvez, é que o empresário não vai ser xingado nessa empresa dele ficar em segundo lugar no mercado. Já o atleta, ele vai ser xingado no Brasil. Eu vi aqui a Quinelato. Falou tudo, muito boa análise da mentalidade da NBA. E pegando o link da NBA, o próprio Michael Jordan se inspirou por derrotas que o Chicago Bulls tinha contra o Detroit Pistons, que era tido o time mais sujo da história da NBA, né, Ricardo? É interessante, né? Porque contra o Detroit Pistons, por exemplo, quando que o Chicago Bulls começa a rever essa questão? Num lance, num jogo que eles estavam na maldade, tem um lance que o Scottie Pippen, ele cai, ele levanta e não revida. Os caras vão dizer, os jornalistas vão dizer, foi ali que o Chicago Bulls passou a vencer o Detroit Pistons. Ou seja, no jogo, pararam de se afetar mentalmente. Eu li uma entrevista do Martin Brundle, que foi um cara que competiu na época do Senna em Fórmula 3, depois na Fórmula 1 também, nos anos 80. Sim. Martin Brundle falava exatamente isso. O Senna, ele é um gênio da mente. Se você vê aquele capacete amarelo atrás de você, você sabe que ele vai te colocar em risco para te passar. Se você pipocar, meu irmão, você tá ferrado. Todas as vezes ele vai vencer essa batalha com você. E aí tem uma cena na Fórmula 3, inacreditável com ele, que o Senna vai para um confronto com ele numa chicane e ele não pipoca. E os dois viram e o carro cai em cima dos dois. E ele falou, se ali... Porque o Senna era mestre, né, em força mental. O Senna era um espetáculo, né? Ele mudou, ele é um paradigma perfeito da Fórmula 1, né? A Fórmula 1 era uma sem o Senna, depois com o Senna, no quesito mental foi outra. Acho que é isso que você pensa também, né? Total, um dos meus ídolos no esporte. Uma vez eu tive a oportunidade de entrevistar o João Paulo, o Júlio César, perdão, que jogou na Copa de 86, jogou na Juventus de Turim, jogou no Borussia Dortmund, no Guarani, grande zagueiro e tal, e ele contou histórias maravilhosas, né? E ele bateu o pênalti quando o Brasil foi eliminado para a França em 86, e ele falou que ele estava extremamente confiante, pegou a bola, ajeitou, chutou uma bomba, a bola foi até o meio de campo, bateu na trave e voltou. Todo mundo com aquela coisa da derrota, o Brasil tinha perdido em 82, era o time dito como melhor, e aí o Tele Santana chegou até o Júlio César, segundo o próprio Júlio César contou, e disse, Júlio, você é um exemplo para mim, você não tem que sentir essa derrota, você tem que só entender uma coisa, a gente perdeu hoje e perdemos há 4 anos porque esta era uma geração de pipoqueiros. Ele colocou claramente isso. Você achou que o Brasil deu uma falhada mentalmente? E no caso do Tele Santana, que era tido como um pé frio, foi um grande vencedor na história e até hoje cultuado no São Paulo Futebol Clube. Então, Serginho, como eu te falei, hoje eu tenho muita dificuldade em analisar essas coisas pela ótica do que nós chamamos pejorativamente de pipocada, entendeu? Você perder uma Copa do Mundo nos pênaltis, cara, isso é circunstancial, é do esporte, entendeu? Eu acho que isso é do esporte. Para mim, pipocar é o cara falar assim, olha, eu tô bem para jogar, eu não vou dar conta, não quero. O cara tá bem para bater o pênalti, ele tem medo de ele errar e depois como que isso vai cair nas costas dele. Isso para mim é o que a gente chama de amarelar e pipocar. Você ir lá fazer, ganhar e perder, isso é do esporte, entendeu? Isso é do esporte. Goleiro. Hoje eu assim, se o goleiro, eu falo isso para os meus clientes meus, é importante você pegar a primeira confiança. Meu filho, você tem que pegar todas as bolas. Se você tomou, então, quer dizer, o gol, com 30 segundos acabou o seu jogo, você vai tomar 10 gols. Não existe isso. Você tem que estar preparado mentalmente, entendeu? Então, são coisas que a gente vai criando, Serginho, são mitos que vão se tornando verdades,
cara. Esse negócio de pipocar, sempre tem a conspiração, sempre... Pô, 82. Qual foi o problema de 82? Né, que foi, né, minha primeira seleção a ver jogar, chorei com meu pai quando perdeu, tudo mais. Mas qual foi o grande problema? Era um time muito bom, que não sabia se defender. E a gente tem dificuldade em olhar para isso. Foi um dos melhores times, mas era um time que tinha de volante, cara, Falcão e Cerezo. Zico, né? Sócrates. Que time, né, que tem um meio campo desse? Então, assim, dificuldade de se defender. Pegou um time cascudo, que era a Itália, que também era muito bom. Né? E no jogo podia empatar. Não pensou que no jogo podia empatar. Jogou, continuou jogando, como era, né, como achava que devia jogar. E perdeu por circunstância do esporte. Podia ter ganho também. Então, eu não gosto de olhar essas coisas pelo âmbito da pipocada. Eu gosto de olhar do esporte. Para mim, pipocada é o que sei lá, já que a gente falou de Fórmula 1, é o que o Rosberg fez. Eu quero ganhar um campeonato e sair fora. Entendeu? Para mim, isso é pipocar. Ele vai mostrar seu valor, mas nunca, nem conheço o cara. Nem sei. Só estou dizendo assim, para mim é você se mais. É bom, eu tô até tocando um pouco mais isso, porque segundos antes da gente começar essa live, o Ricardo falou no WhatsApp para mim, ó, pode perguntar tudo, e ele não pipoca em nada, ele tá mandando pregada funda em toda pergunta. O Jonato pergunta para você sobre o lance do treino com o Éder Aleixo. Ah, tá. Em 92, eu jogava na Inter, tinha 17 anos, e eu fui chamado para profissional. E era um treino de finalização. E, na época, o chute a gol, o treino de finalização desgasta demais o goleiro, né? Então, sempre chama o goleiro da base e tal. Na época, o Cicinho, o auxiliar técnico, né? O técnico, acho que era o Bonamigo na época, acho que o técnico, mas o Cicinho, que era técnico, me chamou bem, né? Em 91, fui pré-convocado para a Seleção Brasileira Juvenil. Então, eu treinava bem e me chamaram para treinar. E o Éder, que são de 82, né? Tava na Inter em 2, né? 10 anos depois de ter jogado a Copa do Mundo. E era um treino chute a gol. E antigamente, para preservar o gol, se colocava uma, né, para você no gol, colocava a lona para proteger o gramado do gol, né? E era um treino de manhã, lembro até hoje. Chute a gol. E começa, porrada aqui, porrada ali. Um treino de chute a gol que o lateral, eu não lembro, o técnico, lançava a bola de trás do meu gol, o cara tinha que dominar, dar um toque e chutar, né? Então lançaram a bola para o Éder, ele matou, porque ele tinha um chute, né? Quem não lembra do gol contra a Rússia e tudo mais, né? Sim. O Éder tinha um gol olímpico, né? Aquele jogo de 86. Palmeiras ganhou do Corinthians por causa de um gol olímpico dele, né? Na prorrogação. Aí ele chutou, cara. Eu fui fazer um movimento de entrada, a bola bateu na lona, assim, e ela bateu no meu peito e eu caí para trás sem ar, fiquei sem ar lá, tiveram que me socorrer lá. Ô, louco. Então foi bem na boca do estômago mesmo, né? Ele tinha um petardo mesmo, ele era um grande jogador, ele jogou até tardão na carreira dele, né? Ele foi muito bem na carreira dele, jogou muito bem. Aqui, cara, fiquei franzino, nossa. Ah, foi no peito mesmo. Ô, louco, rapaz, uma experiência inesquecível, né? O João Paulo, rapidamente, só para antes da gente encerrar a live, ele pergunta sobre o Valentino Rossi, se pode ser considerado como um atleta de alta performance também, o Valentino Rossi. Sim, eu não sou muito o motociclismo, a MotoGP, né? Mas eu sei, é um cara diferenciado. Ele é um dos gênios da alta performance no esporte. E para você ser gênio, cara, você precisa ter uma mente diferente. Não tem para fazer o que esse cara já fez no motociclismo, eu não tenho dúvida, diferente, sim. Ricardo, eu quero em primeiro lugar, te agradecer muito pela gentileza. Como falei no início da entrevista, se todo mundo que eu marcasse entrevistas, tanto aqui para esse veículo, Instagram, em lives, como em rádio tradicional, na Rádio Clube, no Show do Meio-Dia, respondesse com tanta gentileza e tanta rapidez igual você, o meu serviço seria extremamente facilitado. Mas eu quero te agradecer pela gentileza. Eu acho que é interessante dessa conversa toda, e eu peço até a gentileza da gente fazer outras lives, outros bate-papos, realmente desmistificar essa coisa do brasileiro, de
entender a derrota como uma pipocada e não algo natural do esporte, né? Algo que faz parte vai ter alguém que vai estar melhor que a gente. E que bem o Ricardo colocou, eu coloquei alguns exemplos de propósito para vir tirar isso, porque no meu entender é uma mediocridade nossa achar que só nós vamos ganhar e só nós temos direito à vitória. Eu acho que é isso que a gente tem que colocar, e o Ricardo bem colocou mesmo. A Karen, o K. Quilenato, ela está colocando resenha boa, podia ficar mais horas assistindo. O Ricardo é fera. E um abraço para o João Paulo Pastro e para o Jonato também, que estão acompanhando. O Ricardo, quero te agradecer, que honra, rapaz, a gente se reencontrar depois de 12 anos da aula que você me deu numa turma de rádio lá no Senac. Um prazer falar contigo e espero que a gente tenha outros encontros desses aqui nessa nossa live no Instagram. Pô, Serginho, obrigado pelo convite, resenha boa demais, é verdade, passa muito rápido. É um prazer, pode me convidar. Falou em aparecer, mano, estamos aparecendo, faz parte do nosso trabalho, não. É um prazer estar com você, falar disso e, né, de outros assuntos também. E foi. Pode chamar que a gente. E um abraço para todo mundo. Vi vários atletas meus entrando aqui, né? O Franco também entrou aí, minha esposa, esse cara é top, é o coração. Então, minha filha tá aí também, beijão para a Júlia. E parabéns, viu? A patroa cumprimentando, esse cara é top aqui. O Ricardo é alta performance no relacionamento também, né, Ricardo? Alta performance. Oh, com certeza. O Luiz Cláudio tá Posso fazer um merchanzinho rápido? Pois não, Ricardo. Não, só primeiro convidar o pessoal para seguir a gente aqui no Instagram, Ricardo Borim Alta Performance. A gente partilha bastante coisa do trabalho, né, com os atletas, até o pessoal conhecer alguns atletas que a gente trabalha. A gente tem atletas olímpicos, atletas da Série A, B e C do Campeonato Brasileiro, atletas jogadores de futebol que são ídolos na Itália, por exemplo. Então é bem legal. E também a conhecer, Serginho, a Universidade da Performance, que é também que é uma plataforma de curso online, né? E tem um curso lá, Força Mental, né, de alta performance, um curso top, né, várias aulas onde eu falo bastante sobre isso e aprofundo algumas coisas, mas tem diversos cursos lá sobre relacionamento, sobre gestão da vida em tempos de mudanças, tem inteligência lá na plataforma também, cursos baratinhos aí, gente, ajuda o empresário brasileiro. Aí, ó, tem de R$29, tem curso de R$39, curso de R$69. Aqui, ó, se me chamar depois aqui no Instagram e me seguir, vai ter um... Legal. Deixa eu mandar um grande abraço. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para Sérgio Carnevale, que está ao fundo aqui. E quero mandar um grande abraço para o Luiz Cláudio, pois ele fala aqui em 10 segundos, ô Ricardo. E o Jonato, pode insistir no futebol? Eu acho que não, né? Primeiro que o Jonato é meu irmão, né, cara? Meu irmão, assim, né, do meu coração, no grande... tem muitas histórias. Mas fez um gol de bico aí nas peladinhas lá, Serginho. E ele fica espalhando esse gol de bico que ele fez, ridículo, né? E ele acha que fica aqui. Ele tá abafando aí, né, cara? Mas o Jonato jogou comigo, cara. O Jonato foi meu já, cara. Então, cara, abraço, irmão, de coração. A Bia também tá aí, mandando um abraço. Karina, Franco, o pessoal todo que tá aí na live com a gente. Foi muito legal. Foi legal, passou rápido. Muito obrigado, Borim. Prazerzaço falar contigo. Grande abraço para você. Valeu, Serginho. Um abraço. Um abração. Isso foi o Ricardo Borim, que falou sobre força mental no esporte de alta performance. Amanhã eu vou ter um bate-papo com o Montenegro Lapola, e o Daniel vai falar sobre rock inglês. O Daniel é músico, ele é professor de história, baixista, tem tatuagem do Deep Purple, adora Deep Purple, adora Led Zeppelin, adora Beatles, Eric Clapton, então tem muita coisa boa. Amanhã a gente falar
de música. E música, ó, traz boas reflexões e imagens quando a gente está nesse momento duro que estamos vivendo. Quero te agradecer, foi bom a gente estar junto. Muito obrigado pelo carinho e a gente vai se falando. Um grande abraço, ótimo final de quinta para todos nós. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.